Hoje vamos continuar vendo o que o apóstolo disse aos maridos. Como é que os maridos deviam cuidar das suas esposas? Que cuidado eles deviam dispensar às suas esposas? E ele usou como argumento a maneira como o Senhor Jesus cuida da igreja. Nos versos 25 a 27, a gente via o que Jesus fez para a igreja. Estudamos ontem e anteontem. O maior amor demonstrado, o amor divino pela a igreja. Veja lá o texto da nossa lição. Em Efésios 5, 25 a 27, Paulo detalhou o maior exemplo de amor, o amor de Cristo pela igreja. Um modelo muito diferente dos exemplos da época. Antes de expor um novo argumento, ele apontou outra vez para esse exemplo, pedindo aos maridos que fizessem assim também. Efésios 2, 28. Como Jesus, que se entregou por sua noiva à igreja e atende todas as suas necessidades. Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas do seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. Veja, irmãos, as práticas do seu tempo, o modo de vida do seu tempo. Paulo falou para os crentes de Éfeso que eles deviam se afastar daquelas práticas. Assim nós, irmãos, nós devemos também, o nosso comportamento, como já vimos, deve ser diferente das práticas do mundo, das práticas materiais, das práticas carnais desse mundo, e sim um comportamento espiritual. Veja, por favor, comigo o texto de Efésios 5, versos 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Assim também quer dizer o quê? Aquilo que ele tinha argumentado do Senhor Jesus e o cuidado com a igreja. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus cuida da igreja, vocês devem também cuidar das suas esposas, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E veja o argumento. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha, irmãos, quando alguém não tem amor pelo seu corpo, quando alguém mutila o seu corpo, ou judia do seu corpo, isso é um problema patológico, porque todos nós prezamos com o nosso corpo. Todos nós cuidamos do nosso corpo. Veja, por favor, o texto da nossa lição. Em Efésios 5, 28 a 30, que foram esses 3 versos que acabamos de ler, o apóstolo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos às suas esposas, o amor próprio. Paulo apresentou uma verdade incontestável: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, pelo menos ninguém que esteja saudável. O marido não fere a si mesmo, nem bate no seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. Em uma tentativa de eliminar a dureza e a violência contra as esposas, Paulo convidou o marido a se identificar com a esposa. O marido é um com a esposa, de modo que machucá-la não é nada menos que automutilação. E a maioria das pessoas, em sã consciência, não faz isso. Não fazemos, irmão, não nos mutilamos, cuidamos do nosso corpo, cuidamos com cuidado do nosso corpo, com carinho, para que nada de mal aconteça. É dessa maneira que o apóstolo Paulo diz que nós devemos cuidar, os maridos devem cuidar das suas esposas. Amar a esposa é amar a si mesmo, é amor próprio. Quando eu dispenso carinho, atenção, cuidado à minha esposa, eu estou fazendo isso para mim mesmo, para mim como se fosse para mim, porque é um único corpo. Alimenta e cuida. Quais são os alimentos e os cuidados que nós podemos dar às nossas esposas? Os cuidados materiais. Nós devemos, na medida do possível, prover as necessidades materiais das nossas esposas. Prover as necessidades de alimentação, de abrigo, de atenção, as necessidades culturais. Cuidados emocionais. Nós temos que cuidar emocionalmente da nossa esposa. Aí eu vou dizer o seguinte: nós temos que mimar a nossa esposa. Você gosta de ser agradado? Você gosta de
ser agradado pelas pessoas? Você deve, assim como você gosta de ser agradado, você deve agradar a sua esposa. E olha, quando você agrada a sua esposa, você está agradando-se a si próprio. Lembro de mais bem-aventurado é coisa a dar do que receber. Quando você dá mimos à sua esposa, quando você dá carinho à sua esposa, quando você presenteia a sua esposa, quando você dá atenção à sua esposa, você está fazendo isso para você mesmo, como a si mesmo. Mas ainda nós devemos dar para a esposa cuidados físicos, para que ela esteja bem. Você deve dar atenção física, atenção sexual à sua esposa. Esse é plano de Deus. Quando você faz isso a ela, você está fazendo para você também. Você deve dar à sua esposa tempo, atenção. Como é que nós demonstramos que amamos, irmãos? Dando tempo, despendendo tempo. Se você não tem tempo para sua esposa, se você tem tempo para a internet, você tem tempo para o celular e não tem tempo para sua esposa, que é isso? Que amor é esse? Como é que você está demonstrando? É isso que Cristo faz com a igreja. Mas ainda, irmãos, você tem que dar à sua esposa cuidado espiritual. Lembrando novamente, segundo o plano bíblico, o marido é o sacerdote do lar. E ele deve ser o provedor espiritual. Com a ajuda do Espírito Santo, ele deve ser o provedor espiritual das necessidades espirituais do lar. Primariamente da esposa, depois dos filhos, dos netos, da família estendida. Nós então temos que cuidar, os maridos cristãos têm que ser um exemplo de cuidado para com as esposas. E eu quero concluir o estudo de hoje perguntando: como é que você tem cuidado da sua esposa? Como eu tenho cuidado da minha esposa? Nesse ano, irmãos, eu vou estar completando 50 anos de casado. Muito tempo. Bodas de ouro. Como eu tenho cuidado da minha mulher nesses 50 anos? Tenho feito com que ela seja feliz? Tenho agradado? Eu espero ter feito, mas espero fazer e continuar fazendo o tempo que o Senhor ainda me der. Mas eu quero o seguinte, irmãos, que você pense: como é que você tem cuidado da sua esposa? O que é que você tem provido a ela? Quais alegrias você tem dado a ela? Faça essa avaliação. E se tiver alguma coisa que trocar, troque rapidamente. Troque logo. Seja um marido atencioso, assim como o Senhor Jesus é atencioso para com a igreja.